entrando nas reflexões, eu sempre tenho pedido, que isso aqui não é só agora, mas fica depois no YouTube, é de que aqueles que assistirem a palestra, que forem lá no YouTube, que se inscrevam no canal, que compartilhem com os amigos. Nosso movimento espírita ele é muito tímido na divulgação, né, das reflexões, dos estudos, dos canais, e a gente vê com muito bons olhos aí várias iniciativas, né, neste período de pandemia, de transmissão, uma iniciativa que eu até falo aqui agora, né, citando o Jailton, uma iniciativa que já foi tida por muitos lá atrás, são considerados aí os pioneiros desse movimento de divulgação, né, virtual, e que a gente possa perder essa timidez, não só de falar, não só de explanar aquilo que sabe, nós não sabemos tudo, e que a gente possa também perder a timidez de divulgar aquilo que nós temos acesso, aquilo que nós podemos. Bom, e já entrando então nas reflexões, foi colocado aqui para nosso estudo, para nossa análise, as questões 76 até 83 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec trata da origem e da natureza dos espíritos. E é interessante porque, e me coube uma tarefa um tanto quanto árdua, e eu só não falo que isso foi planejado pelo Vitor, porque ele me deu as datas, eu escolhi a data que eu podia, e eu sei que vocês fazem esse estudo sequenciado, então não foi nada armado. Mas cabe a mim aqui agora fazer algumas reflexões de questões que nós não temos muitos detalhes. E os espíritos explicam isso em várias delas. Questão de linguagem, de inteligência. Aí eles colocam ali na conta de, opa, isso aqui vocês não têm como ter acesso ainda. Mistério, enfim. Que a gente pergunta assim, qual é a origem? Eu quero saber os detalhes da origem dos espíritos. Os próprios que responderam a Kardec vai colocar lá que nós não temos como saber tudo. Quando se fala da natureza, nosso próprio vocabulário não tem palavra para explicar com detalhes o que de fato como é de fato e o que é de fato a natureza do espírito. Mas, dentro daquilo que o Livro dos Espíritos nos oferece, fazendo algumas vinculações com aquilo que eu já estudei, é claro que não é tudo, por isso eu deixo aqui a porta aberta, caso alguém queira acrescentar, nós tentaremos trazer aqui algumas reflexões, iniciando pela questão 76, e aqui é um ponto crucial para o Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta que definição se pode dar dos espíritos, muitos podem achar que Kardec está com algum problema, né? Kardec perguntou na 23 que é o espírito, e agora pergunta que definição se pode dar dos espíritos. É que aqui há uma distinção no espírito com a letra E minúscula e no espírito com a letra E maiúscula. E a resposta dos espíritos já faz essa diferenciação. Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. E lá na questão 23, o espírito com a letrinha E minúscula é que o espírito, nesse caso, é o princípio inteligente do universo. E Kardec, diante da resposta dos espíritos, percebendo a diferença, ele coloca uma nota. Foi já lida aqui, mas é bom repetir. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Então, espírito com E minúscula, princípio inteligente. Espírito com E maiúscula, seres inteligentes, individualidades. E alguém pode pensar, William, mas eu já vi alguns autores tratando de individualidades com E minúscula. Aí é importante observar o contexto em que aquilo foi escrito. Realmente, vários e vários autores, eles vão trazer a questão espírito, né, com E minúscula, mas o contexto da frase, da reflexão, deixa claro e nítido que ali está se referindo a uma individualidade e não a esse princípio inteligente. E esse ponto da questão 76 é muito importante a gente refletir nele, porque quando se fala individualidade, ou seja, nós somos únicos. Chega um certo ponto, e esse é um ponto que existe aí algumas reflexões a respeito, alguns estudos, eu não tenho capacidade de adentrar neles, né, que tratam aí de quando isso é feito, enfim, alguns esforços nesse sentido,
Mas é importante a gente dizer que nós já somos individualidades. Estamos aqui e somos únicos, não existe outro espírito igual a mim, igual ao Saulo, igual ao Elton, a Bárbara. Então não existe uma cópia nossa. Né? Deus não fez, vou fazer 2 Williams aqui. Então nós somos únicos. Nós somos individualidades. Então, isso é até um alívio. Nossa, graças a Deus só tem um William, né? É um alívio. A gente às vezes pensa, podia tanto ter 2 Allan Kardec, 2 Leon Denis, 2 Chico Xavier. Quando pensa pro lado bom, até é interessante, mas já pensou ter 2 daquele indivíduo que a gente não gosta, que faz o mal, enfim. Então, isso é um ponto crucial, individualidade. A gente vai falar aqui um pouco mais para frente, que essa individualidade, ela permanece depois da desencarnação. Porque havia lá a ideia do panteísmo de que o indivíduo desencarnando, ele retornava e seria absorvido pelo todo. E a doutrina espírita defende a ideia de individualidade enquanto encarnado, porque nós somos um espírito, agora com o corpo, mas quando perde o corpo, continua esse espírito, com a letra E maiúscula, ainda assim individualizado. Então aqui já dá uma origem daquilo que nós somos. O que é que nós somos? Que é uma das perguntas que compõe talvez aí o centro do debate filosófico no movimento da doutrina espírita. De onde viemos, o que somos, para onde vamos, e aí outras questões surgem a partir dessas 3 que poderiam ser ali, que moveu vários e vários pensadores intelectuais, e a doutrina espírita fala que nós somos espíritos, obras de Deus, como está bem colocado na questão 77. Nós fomos criados por Deus, então nós somos criaturas. E muita gente usa vários e vários exemplos. Eu achei esse exemplo aqui dos espíritos para Kardec genial. Assim como o homem faz a máquina, aquela máquina ela surge de uma inteligência que a criou. Mas há uma diferença entre o criador e a criatura. Um livro, por exemplo, Kardec pergunta, mas nós somos filhos de Deus, qual que é o sentido disso, né? A gente chama um livro que nós escrevemos, ou um artigo, fala, nossa, esse aqui é meu filho, porque aquilo foi fruto da minha inteligência. Mas há uma diferenciação, há uma distinção entre o criador e a criatura. Então nós somos seres únicos, individualizados, criados por Deus. E uma outra confusão que se faz é se nós somos eternos. E essa reflexão está muito bem colocada, essa resposta, na questão 78. Eu sei que também vários autores utilizam isso quase como uma força de expressão, que somos espíritos eternos. Na verdade, nós somos espíritos imortais. E na questão 78 isso fica extremamente nítido para nós. Que Allan Kardec pergunta se os espíritos tiveram um princípio ou existem como Deus de toda a eternidade. E a resposta, se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Então, eterno, só Deus. Nós somos imortais, justamente porque tivemos um começo. Aquilo que tem começo não é mais eterno. Se nós fôssemos eternos, nós é que seríamos Deus. Então, essa questão de palavras... repito de novo, é entender o contexto, mas é bom a gente até evitar essa questão de eternidade para o espírito, porque é eterno realmente só Deus. Então são questões aparentemente singelas, mas que trazem em si ali grandes esclarecimentos, que vão nos auxiliar a compreender várias e várias questões, como nós falaremos aqui um pouco mais para frente, trazendo até uma análise feita por Leon Denis. E na questão 7 e 9, estou aqui fazendo um passeio por elas, para depois a gente dar uma analisada sob um outro ponto de vista, Kardec é informado que nós fomos formados do elemento inteligente, porque os corpos inertes são do elemento material. Mas, ao mesmo tempo, eles colocam a época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Então... avançando para a questão 80,
A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? Opa, Deus agora criou o universo, os mundos, criou os espíritos e parou. Aquela ideia do descanso, né, da simbologia bíblica, de que no sétimo dia da criação, Deus então teria descansado. A gente pode pensar nesse sentido. A criação dos espíritos se deu num dado momento ou ela acontece ainda? E os espíritos respondem para Kardec, é permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. E aqui é uma reflexão bacana, porque a gente pensa que vai parar de trabalhar um dia. Deus não para de trabalhar, Deus não para de criar. A doutrina espírita, ela provoca uma mudança radical em vários pensamentos religiosos, inclusive esse do que é que nós faremos depois da desencarnação. Vinculando aqui, claro, a alguns depoimentos dos próprios espíritos. Quando a gente lê, por exemplo, Nosso Lar, e eu tenho que confessar que quem não mora no Rio de Janeiro tem uma certa inveja, porque Nosso Lar é uma colônia ali que está nos arredores do Rio de Janeiro, e todo mundo quer ir para Nosso Lar. Eu falo, gente, como é que você vai para Nosso Lar se você não mora no Rio de Janeiro? Então, não tem jeito. Então, a gente fica com essa inveja de querer morar em Nosso Lar sem estar morando no Rio de Janeiro. Então, a gente precisa entender que essa questão da criação permanente de Deus, ela traz uma lição oculta que é do trabalho incessante. E quando nós lemos o Nosso Lar, isso muda a visão para muitas pessoas que não tiveram contato com o espiritismo, e às vezes têm o primeiro contato assistindo o filme ou lendo o próprio livro, e provoca dentro de si uma revolução que é destruir aquela ideia da inatividade depois de desencarnado. Que quando se lê o Nosso Lar, se percebe, e vários outros livros, que os espíritos não ficam ali parados, não ficam ali numa ociosidade sem sentido, como foi colocado pelas religiões, né, daquele, enfim, descanso eterno, de uma espera eterna da volta de Jesus. Enfim, há uma atividade. E essa atividade, ela não está destinada só para as regiões felizes do mundo espiritual. Há uma atividade também nas regiões infelizes, de tal modo que Emmanuel vai dizer que o importante não é apenas se movimentar, porque até nas regiões densas há movimento. Até nas regiões tidas como trevosas, há movimento. A grande questão é, em qual sentido nos movimentamos? Porque o trabalho é uma lei divina. E Jesus também deixa isso muito claro, dá para vincular perfeitamente aqui esta questão de 80 do Livro dos Espíritos com a passagem em João capítulo 5, versículo 17. Quando Jesus fala, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Porque os fariseus foram questionar o mestre do porquê ele realizar curas aos sábados. Já que o sábado ali é um dia considerado sagrado, como ainda o é para muita gente, em que deveria ficar apenas, né, num processo meditativo, reflexivo, mas não de fazer algo. Jesus faz e responde, meu Pai trabalha até agora. E eu também trabalho. E os espíritos, na questão 81, se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? A resposta, Deus os cria, como a todas as criaturas, pela sua vontade. Mas, repito, aqui, outra questão, ainda uma vez, a origem deles é mistério. Então, será que alguém pensa assim, né? Eu sei que pensa, tem até autor que pensa. Será que dá para ficar grávida no mundo espiritual e formar novos espíritos? Assim que funciona a criação dos espíritos, em que um espírito engravida e aí dá luz a um outro espírito. Então, essa criação, ela parte de Deus. É um mistério, como os espíritos colocaram, mas é claro que há, repito, vários estudos feitos em como essa individualidade alcança essa condição de indivíduo. Na internet pode-se pesquisar vários e vários modelos, e então deixo aqui ainda assim esse mistério no ar. Na 82, o ponto importante aqui que Kardec quer saber é se os espíritos são imateriais. E mais uma vez, lá vem o nosso vocabulário não nos permitir fazer grandes reflexões. Que os espíritos,
Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e como linguagem deficiente? Dá até descrença, né, gente? Poxa vida. Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deveis compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros. É tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Então, na mesma resposta, os espíritos falam da nossa incapacidade de compreender em dois momentos. Mas, continuando aqui, vai nos dizer, então, dizemos, Allan Kardec comentando, dizemos que os espíritos são imateriais, porque sua essência difere de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. Então, a resposta aqui é assim, não é matéria, mas também não é material, porque se fosse material seria Deus, porque um dos atributos de Deus é ser imaterial. Então, não dá para o espírito ser como Deus. Mas também não dá para falar que o espírito é matéria como nós entendemos matéria. Então, aproveitando aqui que eu sou de Minas, e já me falaram aqui antes que vocês adoram as nossas expressões, a maneira como nós falamos, eu até gostaria que os espíritos definissem o espírito como um trem. Porque mineiro é assim, tudo que você não sabe explicar, às vezes você procura a palavra, aí faltam sentidos, faltam palavras, aí você fala trem, que você explica um monte de coisa com trem. Então, fala, o que é isso? Você pensa, é um trem qualquer. Então, dizemos que o espírito é um trem. Então, eu acho que dá para ficar bem explicado com esse termo mineiro. E Leon Denis, lá no livro Porquê da Vida, ele traz uma reflexão importante para a gente entender que o espírito não é matéria, como ficou claro nessa aula. É trem e pronto. Vamos nos dar por satisfeito assim. Mas Leon Denis faz uma reflexão no Porquê da Vida, e o que eu acho fantástico no Porquê da Vida é que ele é um livro, eu tenho dito isso, inclusive no meu canal do YouTube eu comecei a fazer um livro, um estudo sobre esse livro, porque é um tipo de obra que você olha e você fala, poxa, mas eu já sou espírita tem 10, 20, 30 anos, eu já li a codificação toda, inclusive a revista espírita, o que eu vou aprender num livrinho chamado O Porquê da Vida? Mas lá é interessante, porque Leon Denis ele vai agradar esse público, que já leu tudo, que já sabe tudo, ouviu tanta palestra, e ele vai agradar quem não é espírita, e ele vai agradar quem apenas simpatiza, quem quer entender um pouco mais, enfim. É um tipo de livro, eu sei que aqui temos muitos estudiosos de Leon Denis, e eu acredito que todos vocês, eu acho que eu posso até generalizar, já ouviu assim, mas Leon Denis é muito difícil. E a pessoa começa a ler o Problema do Ser e do Destino, começa a ler o Depois da Morte, e vai ler o Grande Enigma, o No Invisível, e sempre vem com aquela reclamaçãozinha que Leon Denis é muito difícil. O Porquê da Vida, eu vou dar o meu testemunho. Até hoje, ninguém me chamou falando que é um livro difícil. E ninguém reclamou de que é um livro ruim também. Todo mundo, desde os espíritas mais experientes, mais estudiosos, àqueles que apenas simpatizam, eu digo que o Porquê da Vida ele consegue ser unanimidade. Então, por isso eu sempre insisto na ideia de que a gente precisa falar mais dele, precisa divulgá-lo mais, precisa indicá-lo mais, porque ele agrada gregos e troianos. Então, fica aqui a minha audácia falar a sugestão para vocês aí que estão cansados da Leon Denis. Mas o meu convite para que a gente faça mais isso e fale mais a respeito do Porquê da Vida. E lá, Leon Denis, então, no capítulo 3, ele vai falar assim, enquanto a matéria, cedo ou tarde, declina, periclita e se desagrega, o espírito aumenta em poder, fortifica-se pela educação e experiência. Suas aspirações se engrandecem, se estendem para além do túmulo. Sua necessidade de saber, de conhecer e de viver não tem limites. Esse é um ponto importante, porque
Espírito e matéria, acontece com esses dois um movimento inverso, pelo menos matéria do ponto de vista que a gente percebe das coisas, né, dos objetos e tudo mais. Porque enquanto a matéria, quanto mais o tempo passa, mais ela se desagrega, então declina, como diz Leon Denis, com o espírito acontece o movimento inverso. Quanto mais o tempo passa, mais experiente. E claro, quanto mais aquisições ele tem neste tempo, né, quanto mais ele aproveita melhor o tempo que possui, mais ele se fortalece. Então, enquanto há um movimento de degradação, vamos assim utilizar esse termo, como o Leon Denis coloca, com o espírito há um movimento ascensional. Então, o tempo ele faz aqui um processo contrário, matéria e espírito. Então, o Leon Denis, ao longo desse capítulo, ele vai trazer também outras reflexões que a gente deixa como convite. E na questão 83, fechando então a análise do Livro dos Espíritos, é um outro ponto que também é um divisor de águas, que a doutrina espírita apresenta a todos nós. É uma pergunta aparentemente banal. Os espíritos têm fim? A gente sabe que não. Mas a questão é, será que a gente vive como se não tivesse fim? Será que a gente já tirou isso apenas do estudo e já passamos para a questão da compreensão e de sentir a força que essa resposta traz? Que Kardec vai nos dizer em alguns momentos em relação a termos o espiritismo bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido. E quando se trata de compreensão e de sentir a força do que a gente estuda, eu me recordo até da orientação de Alcina no livro Renúncia, quando ali se trata do estudo do Evangelho, a gente pode perfeitamente trazer para análise também o estudo do Espiritismo, quando ela propõe os 4 passos. Que o primeiro é do conhecimento, o segundo da meditação, o terceiro o de sentir e o quarto da vivência. Então os espíritos têm fim? Puxa, William, para que você vai perder tempo explicando isso? A gente está careca de saber. Eu sei que alguns, literalmente falando, né? Mas a gente já sabe disso, nós já decoramos tudo isso. Mas será que a gente já meditou a respeito disso? Porque às vezes nós espíritas estamos no primeiro passo, nós só conhecemos, nós só sabemos que não temos fim, mas nós não paramos para meditar, para refletir na grandiosidade que é tudo isso que os espíritos respondem para Kardec. E aí eu me recordo também de Leon Denis, ele vai falar que às vezes nós lemos e lemos muito, de que seria preferível ler menos e meditar mais no que se leu. E a gente vive um processo agora de ter que trazer Leon Denis para a realidade. Eu vou falar por mim, que às vezes a gente está lendo, e às vezes nem lendo não está mais, porque é tanta live, tanta palestra, tanto estudo, que a gente fica preocupado só com ler, com escrever alguma coisa, com registrar aqui, organizar um PowerPoint, organizar aqui um material, escrever um artigo. Será que está sobrando tempo para fazermos a meditação? E depois disso, será que a gente está tendo o cuidado? Eu não vou nem falar porque uma coisa que pode estar vinculada à outra. Será que nós estamos tendo cuidado de sentir isso? E é engraçado que esse sentir a gente pode abordá-lo aqui em diversas frentes. Mas às vezes o sentir é até fisiológico, dá até um frio na barriga, tem hora. Que a gente lê uma expressão, que a gente lê uma frase, que a gente lê um capítulo e dá até aquela pontada no peito. Nossa, isso aqui foi para mim. Isso aqui me causou um desconforto. Deu um calafrio, deu um arrepio. E, por último, a vivência. Mas como é que eu vou vivenciar algo que eu não conheço? Que eu não amorei aquilo dentro de mim? Então, os espíritos têm fim? E a resposta, né? A Kardec faz aqui mas já foi lido aqui, então não vou repetir. Kardec faz uma explicação, qual que era a sua ideia. E os espíritos falam que há muitas coisas que não compreendeis porque tendes limitada inteligência. De novo, os espíritos nos dão uma cutucada, né? Isso, porém, não é a razão para que as repilais. O filho não compreende tudo o que a seu pai é compreensível,
nem o ignorante tudo que o sábio compreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos, por agora, dizer. E aí eu me recordo daquela parte belíssima do livro Porquê da Vida, quando Leon Denis, essa parte é muito bonita. Ele pede para que a gente observe os astros dos céus, né? Vou até pegar aqui o livro, que essa aqui eu tenho que ler, porque não dá para a gente ficar só na memória. Mas é de uma beleza tão grande. Está aqui. Vês nos céus esplêndidos estes astros flamejantes, estes sóis inumeráveis, arrastando nas suas evoluções prodigiosas, brilhantes cortejos de planetas? Puxa vida, olha aí, meus irmãos, os astros, as estrelas, arrastando, né, cada sol arrastando consigo um cortejo. Olha a beleza como ele descreve, a poesia em Leon Denis, um cortejo de planetas. E aí ele coloca em seguida: quantos séculos acumulados foram precisos para formá-los? Nós sabemos que a Terra aí, 4,5 bilhões de anos. O Sol, outros tantos bilhões. E ele pergunta: quantos séculos serão precisos para dissolvê-los? Poxa, porque tudo isso que nós enxergamos é matéria. Tudo o que nós enxergamos é matéria. E se é matéria, tem data de validade. Se é matéria, um dia não vai existir mais. Tem uma frase que diz, não sei se é de Emmanuel, eu acho que é, de que tudo que nós enxergamos hoje já morreu ou vai morrer. Hoje a gente enxerga um espírito que já desencarnou, ou estão enxergando alguém encarnado que vai desencarnar. Porque tudo que é matéria é transitório. Tudo que é matéria passa. Não importa o tamanho da matéria. E aí continua Denis. Pois bem, virá um dia em que todos esses focos serão apagados, em que estes mundos gigantescos se dissiparão para dar lugar a novos globos, a outras famílias de astros que emergem das profundezas. Nada do que vês hoje existirá mais. Nada do que vês hoje existirá mais. Por isso aqui é lindo. O vento dos espaços terá varrido para sempre a poeira desses mundos desgastados. Então ele fala, o vento dos espaços. É interessante que, né, vai varrer. Ele usa aqui uma expressão como se o nosso planeta fosse uma poeira, né, um grãozinho. E alguém pode pensar, mas não é possível, olha o tamanho deste planeta. Mas quando a gente olha o tamanho do universo, de fato o planeta vira um grão, que um dia será varrido para sempre. E ele diz então, mas tu viverás sempre, prosseguindo tua marcha eterna no seio de uma criação incessantemente renovada. Ou seja, o planeta daqui a uns tempos não vai existir mais. O sol que nos ilumina deixará de existir um dia. Mas nós, eu, vocês que me assistem, que me escutam, nós nunca acabaremos. Olha a força disso. E é claro que aqui ele traz a reflexão para um outro ponto de vista. Que ele coloca, que serão então para a tua alma depurada, engrandecida, as sombras e as preocupações do presente? O foco dele aqui era o consolo, tentando mostrar para todos nós que as dificuldades do momento, por mais que nos visitem por alguns anos, elas são muito pequenas perto da nossa imortalidade, ou para muitos perto da nossa eternidade, não no sentido de que não tivemos uma data de criação, mas sim da eternidade pela frente. Então, isso é importante, porque isso aqui traz um consolo muito forte. Para uma mãe que perdeu um filho e lê essa questão, e fala, dizendo que a existência dos espíritos não tem fim, e que o seu filho continua vivo, carregando em si a sua individualidade e a sua bagagem, isso aqui é muito consolador.
Uma mãe entender que o sol que ela enxerga, um sol que lhe aquece, daqui a pouco não vai existir mais. Mas o filho que despediu dela, às vezes de uma maneira trágica, continua existindo, continua vivo. E não tem data para deixar de viver. Criado por Deus, nunca mais deixará de estar vivo. Não existe palavra que se oponha à vida. Alguém pode pensar, morte. Morte é oposição à vida, não. Morte se opõe ao nascimento. Tudo que nasce, morre. Tudo que nasce, um dia está fadado a morrer. Uma planta, um animal, um ser humano. Mas não existe palavra que se contrapõe à vida. Estamos com corpo ou desencarnados. Mas não tem como colocar aqui um prefixo. Eu estou desvidado. Não tem como, porque nós estamos sempre vivos. E essas questões colocadas aqui do número 76 até 83, num curto espaço do Livro dos Espíritos, em pouquíssimas páginas, a gente tem aqui o cerne do pensamento filosófico espírita. O que somos? Espíritos com a letra E maiúscula. Criados por Deus. Continuaremos pela eternidade. Imortais, individualidades. E Leon Denis vai colocar a importância de se saber isso também no livro Porquê da Vida. Quando ele fala que um homem que ignora de onde veio, para onde vai, ele se assemelha a um viajante que percorre maquinalmente uma estrada. Eu até brinco, já fiz essa brincadeira lá no próprio Rio de Janeiro mesmo, algumas palestras. É mais ou menos você se deparar com alguém que está viajando, não importa o meio de transporte, se é de bicicleta, se é de carro, se é de moto, de avião, de trem, se está apenas peregrinando a pé mesmo aí, você perguntar, de onde você vem? E a pessoa virar para você e falar assim, olha, não sei. Poxa, você saiu de algum lugar? Você está viajando, a sua viagem teve um início. E aí logo vem uma segunda pergunta, para onde que você vai então? E a pessoa responder também, olha, também não sei. Faz sentido a ignorância quanto a essas coisas para quem viaja? A não ser que ela esteja com alguns problemas mentais. Caso contrário, ela precisa saber disso. E a terceira pergunta que se vem é, por que você viaja? E Leon Denis coloca lá no Porquê da Vida que diante da falta de respostas para estas questões, diante do menor obstáculo, o viajante então pode desistir de viajar. Você fala, puxa, se eu não sei de onde vim, para onde que eu vou parar de viajar, tá tão difícil. E meus amigos, qual viagem, agora trazendo para a encarnação, está fácil? Eu costumo até brincar que a gente sabia que era mundo de prova e expiação. Quando a gente veio reencarnar, certamente isso foi informado para nós. Mas eu não sabia que teria tanta prova e tanta expiação. Então a viagem não está fácil para ninguém, nem para nós que somos espíritas. Que quem não é espírita pensa que a gente vive, né, num mundo diferente. Então a viagem não está fácil. E saber essas questões que Kardec nos traz das 76 até 83 faz com que a gente adquira ou desenvolva ou amplie as forças necessárias para prosseguir a viagem. Porque parar de viajar não é uma opção. Embora muitos acreditem que sim, porque ignoram essas questões. Se a gente tem em mente qual que é o destino que nos aguarda, aí a gente sacode a poeira, luta daqui, luta dali e prossegue viajando. Se estamos de carro, um pneu fura, para, troca o pneu, faz isso, faz aquilo, busca o reparo necessário e prossegue a viagem. E daqui a pouco, se o carro não serve mais, troca de carro e prossegue a viagem. E eu falo de carro agora aqui trazendo para o corpo. Então, daqui a pouco esse corpo não serve mais, a matéria se deteriora a tal ponto de que na hora certa
nós partiremos deste mundo para outro, continuaremos vivos, como está na questão 83, daqui a pouco eu pego um outro corpo e continuo a viagem, num constante ir e vir, em busca sempre do aprendizado, do crescimento espiritual. Então, essas questões, elas trazem talvez de maneira ali, eu diria até que implícita, porque a gente precisa, de fato, pegar alguns pontos que Leon Denis vai nos ajudar muito. Traz de maneira implícita um consolo muito grande. E a gente, então, fecha a reflexão, né, convidando a todos que continuemos fazendo essa vinculação entre o pensamento kardeciano, o pensamento de Leon Denis, porque esses dois, vinculados, claro, a vários outros autores, vão nos ajudar muito a atravessar as grandes dificuldades de agora e do futuro. Então, meus amigos, é isso que a gente tinha para hoje. Eu agradeço